Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MotoGo, um canal criado para conversarmos sobre o mototurismo, sobre viagens, culturas e a paixão por motos. Mas antes de falarmos hoje de qual destino vamos explorar, considere seguir o nosso canal, toque no sininho, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E depois, caso queira sugerir algum destino, escreva para nós, será um prazer analisarmos qual é o seu projeto de viagem. Hoje, em nosso episódio, falaremos de um destino muito especial. Todos os motociclistas, se não foram, sonham em conhecer esse local. É um local que desperta muitas emoções, paisagens deslumbrantes e, mais do que isso, boa culinária, bons vinhos, altitude, sequidão absurda. Estamos falando de Atacama. E para falarmos de Atacama, nós temos aqui hoje conosco dois grandes convidados que poderão contar um pouquinho da experiência dessa expedição feita para o Atacama. Então, trago à mesa o meu amigo Vander Prado. Vander, seja bem-vindo. Muito obrigado, Valmir. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui hoje, né? Tenho certeza que falar sobre o Atacama vai trazer muitas memórias boas, agradáveis, né? Então, só de imaginar o que nós passamos aqui naquela viagem já vem um monte de emoções, né? Então, espero que a gente possa ter um bate-papo bem bacana, né? Para a gente mostrar um pouquinho, né, do que é o Atacama, para quem realmente gosta, né? Para quem pretende fazer uma viagem, né, para esse destino que é incrível. Muito bem. E para também contribuir para esse debate, para essa experiência ao longo dessa viagem, comigo também o nosso convidado, João Felipe Prado. João, fale um pouquinho para nós quem é João e o que podemos falar sobre Atacama. Muito obrigado, Valmir. É uma satisfação estar falando aqui com a MotoGo. Bom, eu acho que, de fato, na América do Sul e talvez no mundo inteiro, né, o Atacama é um dos destinos mais bonitos e principalmente para nós motociclistas mais emblemáticos, né? Então a gente poder alcançar o deserto do Atacama, né, como a gente vai falar um pouquinho, ultrapassar assim a Cordilheira dos Andes, né, ir a altíssimas altitudes em cima da nossa moto, né, saindo de casa, é realmente uma satisfação e uma experiência única que todo motociclista que fez vai levar para a vida, e com certeza quem ainda não fez pode colocar como uma das melhores experiências possíveis em cima de uma moto. Muito bem. E nesse episódio do MotoGo, uma produção em Made Hunter, também à mesa o nosso querido Leandro. Leandro, bem-vindo mais uma vez. E que bom que você está aqui participando dessa conversa tão bacana de um destino tão querido por todos os motociclistas. Olá, Valmir, Vander, João. É um prazer compor a mesa com vocês, agradecer a quem está nos assistindo. E eu tenho certeza que, assim, desde a produção, que eu comecei a ver as fotos da expedição, enfim, o roteiro e tudo mais, eu, enquanto motociclista, já estou assim, que dia que eu vou? Ainda não tive a oportunidade, mas... já tô louco para fazer o Atacama. Bacana. E é exatamente por essa razão que o Atacama não pode faltar. Se é um destino que você ainda não visitou, considere imediatamente seguir um plano de viagem sugerido pelo MotoGo neste episódio. O projeto do Atacama envolve um planejamento prévio. Como é que foi essa expedição que vocês fizeram para o Atacama? Quantos dias? Você poderia contar um pouquinho mais dessa experiência na parte da pré-viagem, assim, na pré-produção da viagem? Claro, claro. Então, toda viagem longa, né, Valmir, ela precisa realmente ser planejada. Então, a gente tem um tempo, né, que a gente dedica ao planejamento para que a gente tenha o mínimo possível de imprevistos. Imprevistos, né, sempre acontece, mas a gente tem que mitigar esses imprevistos, né? Então, a viagem do Atacama, ela começou... na verdade, me recorda, nós tínhamos programado, íamos por MotoGP na Argentina, tá? E aí, né, foi naquela transição de governo, né, Santiago del Esteiro. Santiago del Esteiro.
o governo argentino... Termas de Rio Hondo. Termas de Rio Hondo, exatamente. É porque faz parte ali a província de Santiago. Da província, mas é Termas de Rio Hondo. E aí estava tudo programado de irmos para o MotoGP na Argentina em 2023. E aí, de última hora, o governo cancelou, né, o MotoGP. E aí, com tudo comprado, né, tudo programado, principalmente com o alvará já, né, liberado. O alvará da dona Ana Cristina. O alvará liberado, não podemos perder esse alvará, né? Tem que viajar. Tem que viajar, né? Agora viajar para... Vamos fazer uma viagem que aproveite, né? E aí nós começamos a programar, então, a ida até ao Atacama, né? Na verdade, até o Pacífico, né? O nosso destino final, né, era o Pacífico. E aí começamos a planejar, fazer roteiro, né? Ver questão de quilometragem, cidades, né? Documentação, né? Parte preparatória ali da viagem, né? Então, conseguimos juntar um grupo de amigos. Quantos foram? Nós fomos em 15 motos, né? 15 motos, um amigo ficou na cidade dele, Argentina. Mas ficou assim, ele 14. Ficou porque ele teve uma questão familiar, né? Ficou no meio do caminho, né? Mas nós fomos em 15, né? Fomos em 15 motos. E bacana que, normalmente, uma viagem assim, com muitas pessoas... acaba que tem muita coisa que não dá certo. Pelotões naturais em razão da tocada de cada... né? Exatamente. Mas foi uma viagem, assim, apesar de um grupo grande, né, de amigos, mas foi uma viagem que transcorreu tudo, né, de forma bem, né? Não teve nenhuma... Mas teve os perrengues, sim, e vamos falar deles daqui a pouco. Se vocês acham que vou escapar, não vão não. Nós vamos comentar deles sim. Bom... E para conhecermos um pouco mais o plano de viagem realizado por Wander e João Felipe, ninguém melhor do que Carol Oliveira para nos apresentar esse plano de viagem. Vem para cá, Carol, mostra pra gente os caminhos percorridos nessa expedição do Atacama. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bem, vamos Carol? Reviver essa expedição incrível que vocês fizeram. Vamos lá. A expedição partiu de Goiânia, né? E aí, descendo, passaram por Campo Grande e continuaram viagem. Entrou já no Paraguai por Pedro Juan Cabaleiro. Continuaram seguindo viagem, chegaram em Assunção, desceram mais um pouco, depois chegou já na Argentina, na cidade de Formosa. Continuaram subindo, agora começaram a subir, né, as cordilheiras. Exato. Nossa, que incrível. Na cidade de Tilcara. E aí eles continuaram passando por dentro, chegaram em Passo de Rama, no Chile. Continuaram seguindo viagem em São Pedro do Atacama. E aí chegaram em Calama. E aí eles começaram a descer, né, as cordilheiras, chegaram em Antofagasta ali, contornando a costa, né? Incrível. Em Mano del Deserto, que é a mãozinha do deserto. Todo mundo acha lindo. Em Passo de São Francisco, na Argentina, subindo ali as cordilheiras. E aí chegaram na cidade de Vale de Catamarca, continuaram em El Portezuelo, né? Continuaram e começaram a retornar, que vocês já estavam retornando viagem, né? Em Santiago del Estero, continuaram seguindo viagem, já voltando à cidade de Corrientes, na Argentina. Continuaram retornando, entraram pelo Brasil, né? Aqui por Foz do Iguaçu. Seguindo viagens, passaram por Araçatuba, São Paulo e retornaram até chegar em Goiânia de novo. Ufa! Ufa, hein? Quantos km rodados? Quase 8 mil quilômetros. 7.800, mais ou menos, né, por aí, né? Incrível. Quantos dias de viagem foram? Foram 19 dias de viagem. 19 dias de viagem. Isso. Wander, nesse percurso que a Carol nos apresentou, nós vamos falar sobre aquelas paradas obrigatórias. Mas antes, vamos ali, aquele papo de viagem. Certo. João, nesse percurso, teve algum trecho que te chamou uma atenção em especial, em particular? Olha, Valmir, primeiro, que eu acho que é uma surpresa muitíssimo agradável para quem viaja para a Argentina e para o Chile de moto, são as estradas. Né? Então, no geral, a gente está sempre numa condição de asfalto excelente, né? São tapetes
com muito pouco tráfego. Então isso depois da gente passar pelo Chaco argentino, de passar muito calor, né, a gente começa a nos aproximar, né, começa a subir um pouco mais, nos aproximar da Cordilheira dos Andes. E aí, no geral, né, paisagens que a gente já começa a achar interessante, né, a serem bonitas, elas ficam realmente deslumbrantes. Então eu acho que o ponto alto da viagem é quando você começa a se aproximar, especialmente depois subir a Cordilheira dos Andes, né? Então é algo, né, olhando aí, né, o roteiro novamente, Carol, eu lembro muito bem do Passo de Ama, né? Então, que é a entrada ali entre a Argentina e o Chile. Então a gente estava numa altitude muito elevada, né? Falta de oxigênio, mas você está no topo da Cordilheira dos Andes. E aí depois do Passo de Ama, né, a gente realmente começa a seguir para São Pedro de Atacama. Então você desce, sobe a cordilheira, né, chega no topo, desce de novo. Na chegada de São Pedro, né, que está realmente bem alto, a moto até perde potência pela altitude, então isso é algo que dificilmente a gente passa, né, em outro lugar aqui na América do Sul. Então, para mim, o ponto alto da viagem realmente são as paisagens aliadas à estrada que a gente pega, o asfalto, as curvas, né? Então acho que isso tudo é muito Mas bacana. não é bem assim também não, porque tem alguns trechinhos de chão, de rípio, e quais são esses trechos, Wander, que... Valmir? Para aquela turma que gosta mais do off, como eu. Então, se você me permite, queria só complementar um pouco o que o João falou. Para mim, o momento marcante dessa viagem, um dos momentos marcantes, quando eu encontrei com a turma no posto para sair. Cara, a sensação é ali que estava toda a expectativa. Eu não dormia à noite. Passei a noite toda, né, com ansiedade, né, esperando por aquele momento. Então, quando eu cheguei no posto, né, encontramos com a turma lá, falei, pô, vou realizar um sonho. Aquilo dali me marcou muito, né? E como eu, acho que nenhum outro, né, dos amigos tinham feito essa viagem também. Então, era a primeira viagem, né, pro deserto do Atacama, acho que de todos, né? Então, de moto, né? Então, foi ali um momento muito prazeroso, né? E só complementando isso, 4 horas da manhã, na chuva. Saímos de casa. Quando eu saí de casa, minha mulher falou, mas você vai mesmo? Eu falei, tem que ir, né? Então a cabeça vai mesmo, já tá combinado, né? Como é que vai? Aí pegamos chuva no início, né? Pegamos calor, pegamos frio, pegamos vento, pegamos tudo nessa viagem, né? E aí, né, respondendo a sua pergunta, não é só também o tapetão, não, né? A gente tem lá, né, uns trechos que, né, que a gente tem que passar, né? Porque você está ali, né, não tem outra alternativa, né? Você chegou até ali, se a estrada estiver boa ou estiver ruim, você vai ter que passar, né? Falar nisso, né? Você caiu lá numa passagem dessa aí. Sobre os rolas nós vamos falar daqui a pouco. Teve uma... foi antes de Tilcara, né? A gente estava meio no pé das cordilheiras. E aí, realmente, a gente estava... Não foi Tilcara, foi antes de Cafayate. Cafayate, exatamente. Antes de Cafayate. Do lado esquerdo estava a Cordilheira dos Andes, então a gente ainda estava no pé, assim, das cordilheiras. E aí, de repente, na estrada, tinha umas curvas de nível com uma passagem de água, né? Então tem você lodo, passava por dentro tem lodo ali. É a água do degelo, né? Ela desce, né? E ela tem que escoar. Então, eles fazem lá tipo um canal... para a água escoar, sim, né? eles são pavimentados com cimento. Só que essas manilhas, né, que captam essa água, ali formam um lodo natural. Exatamente. Mesmo passando o carro e tudo é natural. Com areia, né? Eu Ainda escorreguei numa areia, mas... Nossa, eu esqueci, não podia ter falado isso não. Não sabia. Muito pelo contrário, os rolas é na parte do perrengue. Todo mundo passa. Bom, Carol, eu agradeço. É só não falar que é queda. Fala assim, comprei um terreno. Comprou um terreno e Quem é motociclista sabe. Eu agradeço e gostaria que, se possível, você mostrasse pra gente algumas fotos dessa aventura aí de pai e filho, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor aí, através das fotografias, a experiência deles. Vamos lá. Que legal, bacana. Essa foto, né, foi, acho que o primeiro, porque nós estávamos subindo, né, acho que foi o primeiro trecho, né, da Cordilheira, né?
E num lugar assim, X, né? Onde realmente paramos, bonito. A vantagem é essa, qualquer lugar que você parar ali, você vai ter uma atração, um ponto bacana, né? Nossas motos são iguais, né? Então a gente estava em duas Ducati Multistrada iguais, então... Esse já é Passo de Jama. Exatamente. Né? Esse aí é no Salar. E no Salares, exato. Então a gente tem as paisagens muito bonitas de gelo. Em Jujuy. Jujuy, 4.170 metros, né, de altitude. Realmente a altitude ela, né, te deixa desconfortável, né? Você tem que passar ali até um período de adaptação. Né? Isso aí é o Pacífico atrás. Então, quando nós avistamos o Pacífico, paramos ali, né, tiramos uma foto para registrar a nossa chegada ao Pacífico. A turma. Eu tô vendo aí um monte de Ducati, aí tem uma BMW ali. Tem umas duas BMW. Tem as duas BMW. E eu quero só, assim, salientar, né? Olha a quantidade de motos, né? Então imagina um grupo de 14, 15 motos saindo daqui juntos, né? E tinha uma turma que tava pra frente aí, né? Aqui tava só parte, né? Já tinham passado. Já tinham passado. As BM. As BM, Então é isso aí. Então, olha que bacana. Isso aqui foi indo para o Passo São Francisco. Isso já lá no... acho que já tinha feito o passo, né? Eu acho que foi antes. Eu que tirei essa foto sua aí. Foi antes do Passo São Francisco. Passo São Francisco. Também. Na Cordilheira. Muito legal. A gente estava lá na... Essa estava no Passo que tinha lá. Isso, foi no Passo. Uhum. Essa daí que eu falei que é montagem. Essa é montagem. Essa é montagem. Vocês estão nas nuvens. Isso aqui pra gente foi uma surpresa. Depois nós vamos falar sobre ela, né? Mas foi uma surpresa muito agradável essa aí. O El Caminito. E aí saímos de Goiânia pra gente ir lá ver essa mãozinha lá. 4.000 quilômetros aqui. Mano, dá um high five lá neles. Sim. Aí as motos, né, no estacionamento. Isso aí era... Isso é a Garganta. Garganta do Diabo. Sim. Garganta do Diabo, exatamente. O Salar. Pô, muito bacana relembrar, Muito bacana, os amigos aí. Então, realização de um sonho para muitos. Muito legal. E no Atacama, olha essa foto. Na verdade, essa daí que é a montagem que eu falei. Não, é montagem, não é possível. Muito show. A gente sobre as nuvens, né? Bacana aí. Tem um videozinho. Acho que exatamente mostrando isso, né? Estávamos acima das nuvens. Acima das nuvens. Esse é o Portozuelo. É o Portozuelo. E por sinal não é tão explorado como deveria, né? Até porque ele não figura assim de uma maneira muito orientativa para você que consulta geralmente o mapa via Google Maps ou e tal. O algoritmo não recomenda a passagem por ali, porque realmente é uma estrada muito peculiar, ela é muito estreita, muito íngreme, não são curvas, são cotovelos mesmo. Então, se você às vezes está planejando ali, sempre através do Google Maps ou outros aplicativos, geralmente eles não recomendam a passagem, eles dão a volta. E com certeza... Eu acho que eu recomendaria isso. Com certeza, para nós que estamos atrás das curvas, com certeza é um ponto que não pode faltar. Carol, muito obrigado. Obrigada. E vamos dar sequência. Obrigado, Carol. Ainda no Papo de Estrada, sobre o Atacama, vamos conversar um pouquinho sobre os highlights dessa viagem, os pontos altos, aqueles lugares também que acaba gerando aí histórias para contar. Porque afinal de contas, como você bem disse, né, Wander? Quando a gente está planejando a viagem, já estamos viajando. Exato. E durante o percurso todo, correspondeu à sua expectativa, aquele plano de viagem, ou foi muito mais do que o esperado? Como foi assim a sensação depois de concluída a viagem, comparando ao que foi planejado? A sensação, quando acabou, eu falei, quero fazer outra logo, né? Então, é essa sensação. Realmente, a gente acaba, né, uma viagem dessa já planejando outra, né? Porque traz uma sensação assim, de realização, né, de liberação de endorfinas, né, e tudo mais, que te move, né, a procurar, né, se planejar para as próximas, né? E durante a nossa viagem, eu acho que dentro do que nós planejamos, né, João, ocorreu tudo assim, de forma bem
da forma que foi planejado aconteceu, né? Então acho que nós não tivemos nada, claro, como eu falei, tem os imprevistos, mas nada assim que inviabilizou, comprometesse a viagem, né? Exatamente. Então acho que foi bacana isso, né? Que deu pra gente aproveitar bem, né? Deu pra gente curtir muito a viagem, né? É uma viagem, temos que falar, uma viagem cansativa, porque são vários dias. E o que você faz durante o dia? Roda de moto. Né? Então você acorda de manhã, e a nossa turma era o seguinte: acorda agora, amanhã 6 horas na moto. E se você não tiver 6 horas na moto, você fica pra trás. Não, na verdade era assim, combinava 6 horas, estamos saindo. 5h55 os caras estavam saindo. Pô, mas nem deu 6 horas ainda. Mas porque são 15 motos também. Então, e tem sempre aqueles mais afoitos. E por falar nisso, esse pelotão de 15... É natural ali, né? Na medida que cada um, às vezes, tem um grupo tem uma pilotagem um pouco mais agressiva, outros são mais contemplativos, né? Como é que foi? Foi formando ali as patotinhas, os grupinhos e tal? Então, como é que é? Então, é natural, né? Essa não é uma divisão, é realmente assim, cada um coloca no seu ritmo, né? E vai... Ritmo, abastecimento. Abastecimento, exato. Então, a gente tinha motos ali com volume, né, de combustíveis diferentes, né? Então, tanque de 30 litros, tanque de 15 litros. Então, né, cada turma ali foi se juntando, né, dentro das condições de pilotagem e abastecimento. Exatamente. Mas o importante é que estávamos todos juntos. Então, acabava o final do dia, estava todo mundo no hotel, todo mundo confraternizando, né, tomando um vinho, né, tomando uma cerveja, né, batendo papo, falando da viagem, né. Então, foi uma viagem que nos uniu muito mais. Hoje a gente tem um grupo, né, de amigos que ele foi fortalecido, né, em virtude dessa viagem. E isso é o espírito do mototurismo. Além de conhecer as paisagens, construir a irmandade na estrada. Exatamente. A formação de grupos de amigos ali que são empenhados em explorar os horizontes através das nossas viseiras. João, nesse percurso, qual trecho da estrada te chamou mais atenção? Você falou, não, esse lugar aqui é icônico. Legal. Esse trecho é o trecho que eu mais gostei. Fala um Olha, pouquinho sobre isso. Valmir, isso assim, a gente carrega muitas memórias e muitos momentos, né? Mas realmente tem aqueles que são, né, icônicos. E para mim, né, o mais icônico foi ter cruzado a fronteira entre o Chile e a Argentina no Passo São Francisco, né? Então, apesar, né, de São Pedro do Atacama, né, apesar de ter conhecido, né, um lugar maravilhoso que é a Cordilheira dos Andes, cruzar a fronteira entre dois países, né, dentro da cordilheira, especificamente no Passo São Francisco, foi muito marcante. Por quê? Primeiro que a gente está falando de uma distância de mais de, acho que quase 500 quilômetros, né, entre duas cidades. E entre essas duas cidades não existia um posto de abastecimento. Então as nossas motos rodavam, normalmente a gente abastecia a cada 200, 250 quilômetros no máximo. Então a gente tinha mais quase o dobro ali para rodar sem autonomia. Então esse é o primeiro grande desafio, né? Então a gente levou combustível extra, né? Programamos a nossa viagem, velocidade. Sabíamos que era um trecho de rípio, né? Acho que ali em torno de 100 km, talvez um pouco mais, né? De rípio. Então a gente saía de uma cidade na Argentina, né? No Chile, entrava no rípio, né? Cruzava a fronteira no rípio e depois pegava o asfalto na Argentina. Agora, mais do que isso, né? A gente viu, né? Pegou frio, acho que pegamos 4 graus, 3 graus, né? Vimos gelo nas cordilheiras, muito lindo. Agora, o lago, né, a represa do Passo São Francisco é assim, algo realmente inexplicável, que você está no meio de um deserto, né, sequidão, né, não tem absolutamente nada, de repente você vê um lago enorme, azul turquesa. Um oásis. Um oásis. Você pensa, você lembra dos desenhos animados antigos, né? O deserto desembocando num oásis. Exato, Leandro. E é algo que, né, logicamente, você não explica aquele lugar, né? Porque você está no meio de um deserto, né, entre montanhas, e de repente você tem um oásis azul turquesa, né? E o desafio de acesso é grande, né? Então, pela questão do combustível, né, do rípio,
Mas foi tudo excelente, né? Tudo Tanto dentro é que programado. é um roteiro que ele não é tão explorado, né? Exato. Não é um trecho que a gente encontramos lá poucas motos, né? Inclusive metade da nossa turma, porque a outra metade não quis. Como é que é isso? Teve uma cisão, então? Teve uma cisânia com relação ao Foi retorno? o seguinte, a nossa programação, como falei, íamos até o Pacífico, né? E voltarmos. Então a ideia inicial era chegar Antofagasta e retornar. Que era a mão do deserto e retornar. E aí, nós chegamos lá em São Pedro e começamos a conversar sobre alternativas para a gente mudar o caminho. Porque, você está lá, você vai pegar o mesmo caminho de volta, né, com tanta coisa para conhecer. Aí começamos a pesquisar e veio, né, a sugestão da gente fazer o retorno pelo Passo São Francisco. E eu, pessoalmente, não conhecia, né? Nem tinha cogitado isso. Isso aí é bacana a importância também. do planejamento. Exatamente. À medida que você faz um bom planejamento, Exato. Dentre uns bons princípios do planejamento procure evitar o retorno por onde veio. Porque você está, de certa forma, você tá desperdiçando tempo, caminhos, novos caminhos né, que você explora no retorno. E aí uma turma não quis, rachou no meio. Aí nós fizemos lá E eu até entendo, né? Porque você estava pegando um caminho que não conhecia. E se fala muito de algo, né? Das dificuldades do Passo São Francisco. E aí eu conversei com uma pessoa que tinha feito o Passo São Francisco há alguns dias atrás, né? E perguntei para ele como que é. Cara, tranquilo, dá para passar de boa, tem rípio, mas é um rípio, né, que não vai ter dificuldade, né? Questão de abastecimento realmente se vocês tiverem condições de levar um galão à reserva, né, de combustível, né, dá para tocar o pau. Aí eu falei pro João, bora, né? Falei, vamos. Então aí começamos a articular o retorno. Fazer o movimento. E aí, retorno, né? Aí convocou uma assembleia. Colocamos em votação, né? Eu voto para voltar pelo Passo São Francisco. O outro, não, nós queremos voltar pelo meu lado. Né? E aí acabou que realmente dividimos ali a turma, né? Mas aí qual foi a história? Parece que um dos integrantes levantou e falou, não, eu vou voltar por onde veio, porque foi combinado. E aí parece que esse que falou isso acabou e voltando com... Não, exatamente. Aconteceu, né? Aí ele articulou para voltar pelo mesmo lugar. Né? Aí ele convenceu mais uns 3, 4 para voltar pelo mesmo lugar. Porque senão todo mundo voltaria pelo Passo. Todo mundo voltaria pelo Passo, né, de São Francisco. Aí no outro dia, né, eu cheguei, aí nós fomos lá na mão do deserto, né? Chegamos lá na mão do deserto, né? Bacana, tiramos foto, né? Vimos lá a mãozinha, né? Um amigo nosso tentou subir lá, o vagão tentou subir lá a areia lá, a montanha. A montanha caiu, né? Foi um rolo danado. Mas aí eu cheguei para esse amigo nosso, bati assim a mão nele assim e falei, ô Nazir, quando é que você vai voltar aqui? Ele falou, não sei, eu falei, nunca mais você vai voltar aqui, agora você vai voltar pelo mesmo caminho, vamos voltar lá pelo Passo São Francisco, né? Ele olhou para mim, falou, aí você tem razão, vamos voltar pelo São Francisco. Só que aí, os companheiros que iam voltar com ele pelo mesmo caminho, ficou bravo com ele, porque ele desistiu, voltou com a gente pelo Passo São Francisco, né? E a turma retornou pelo mesmo lugar, né? Então, mas é isso, né? Acho que ninguém também tem que fazer tudo, né, igual, né? Você tem eu acho bacana opção, que apesar disso, todo mundo ficou tranquilo, né? Não houve, né? Foi uma decisão, todo mundo. E viagem beleza. é isso, dinâmico. Chega no momento, muda de opinião e tá tudo bem. E só para finalizar, Valmir, você perguntando do que marcou ali, também foi algo que marcou, porque a nossa viagem, ela mudou completamente ali. Se nós tivéssemos voltado pelo mesmo lugar, o João não teria conhecido um dos lugares que ele acabou de relatar aqui que marcou, né, que foi o Passo São Francisco, né? E depois o que nós vimos também, né, do que veio depois do Passo São Francisco, foi uma experiência única. Que é o Caminito. El Caminito, porque a história do El Caminito ele vai virar em sequência. Comentando um pouquinho sobre essa situação aí do Passo de São Francisco, realmente eu tenho para mim que é o ponto altíssimo da viagem do Atacama. Sem dúvida, os cenários são deslumbrantes. A estrada realmente tem um trecho de rípio, que é um trecho, até entendo, com a pilotagem fácil, mas que demanda cuidados. Demanda cuidados, tem muita pedra solta, como é próprio do rípio. Agora, teve uma curiosidade. Quando eu estava
Chegando ao final da viagem, tem um primeiro postinho de abastecimento numa cidadezinha lá, nem sei o nome, é muito pequenininha a cidadezinha, logo depois que termina a cordilheira. E aí tinham 3 motos, 3 amigos de São Paulo, planejando a subida. Eu olhei no relógio, falei, mas vocês vão subir essa hora? Final do dia, assim. Já. Aí eles, nós vamos subir essa hora. Eu falei assim, tá. E vem cá, eu não tô vendo aí, vocês, um tá com um tanque de 30 litros, é uma Adventure aí, o outro, não, é uma Premium, o outro também numa Premium, quer dizer, cadê o tanque de combustível de vocês? Eles falaram, mas pra quê? Por que tanque de combustível? Aí eu virei pra eles e falei assim, vocês são de onde? Aí eles, somos de São Paulo. Então eu falei assim, vocês acham que tem um posto Graal lá em cima esperando vocês para poder abastecer a moto? Cara, vocês estudaram esse trecho para vocês subirem? Aí eles ficaram se entreolhando. Eu falei, bom, primeiro vocês estão no horário errado para subir, de acordo com a minha opinião. Lá em cima, quando passamos era de dia, né? Calor e tal, e ainda fez 4 graus e tudo. Exato. Segundo que tem horário de fechamento daquela fronteira. Exatamente. É uma baita temeridade, risco, né? Uma baita temeridade subir tarde e pegar a fronteira fechada. Você obrigatoriamente vai dormir aqueles abrigos que eles fazem até justamente isso me marcou também, que aí você vai passando pela estrada e você vê os abrigos. Ou seja, cara, se der um problema ali, você vai pro abrigo para não morrer congelado. Para não morrer congelado, exatamente. Então, o Passo de São Francisco é maravilhoso, mas demanda muita atenção, né? E aí até cedi o meu tanque, o meu galão para eles. Falei, olha, não recomendo vocês subirem esse horário, mas de qualquer forma, tá aqui o galão, sigam lá e tal. E vocês precisam de mais um, ainda fizemos uma contagem lá. E aí eles procuraram outro galão para comprar ali na região e decidiram subir no dia seguinte. Então, fica aqui a dica. Passo de São Francisco, maravilhoso, mas demanda muita atenção. Planejamento. Do galão de combustível, eu até ia perguntar uma coisa para vocês. Como a moto em altitude, ela tem um consumo diferente e tudo mais? Perde rendimento, hein? Como é que vocês calculam isso? A gente foi primeiro devagar, então velocidade, né? E eu acho que assim, na verdade, até me surpreendeu. Que foi, né? O consumo, ela foi até melhorado o consumo dela né, na altitude. Na altitude? Exato. Olha só. Eu não lembro quanto, mas assim, ela tava fazendo tipo o dobro do que a gente faz, mas assim, também andando a 80, 100, né? E me marcou também que depois do Passo São Francisco, isso todo mundo também com certeza lembra, cara, as estradas eram... Aí a gente tinha combustível, né? Sabia que ia dar para chegar e tudo, e a gente tava descendo a cordilheira por umas curvas maravilhosas, excelentes, né? Então, todo mundo com vento, todo mundo gosta de curva. Então, cara, experiência fantástica. Eu vou até passar um vídeo aqui, eu quero mostrar na TV pra gente mostrar o Passo São Francisco. Então vamos colocar aqui, vamos chamar a Carol daqui a pouquinho que ela vai passar pra gente aqui. Mas antes eu tenho uma pergunta para vocês. Com relação ao Atacama, é considerado o local mais seco do mundo. Vocês perceberam essa condição climática ou vocês não se sentiram mais a altitude do que a sequidão e tal? Assim? Como foi isso? Eu senti particularmente, né? Eu sou corredor também, tinha até programado fazer umas corridas lá, né? Mas não dei conta não, né? Eu senti realmente assim um clima muito árido, né? Seco, né? Frio, né? Frio. Né? Durante a noite, muito quente durante o dia. Exato. Até que o calor a gente está acostumado, né? Agora lá é um calor e a sequidão é bem mais agressiva, né? Então é um clima realmente assim bastante inóspito, um clima bem assim, difícil, né? Tanto que no Passo São Francisco e naquela região ali do Atacama, você não vê uma árvore, né? Não existe arbusto, não existe absolutamente inóspito mesmo. Exatamente. E uma das recomendações, é claro, para quem vai visitar um local tão seco, que é uma coisa tão básicazinha, mas quando faz falta,
é o tal do protetor labial, né? Seca, né? Chega, sangra a boca. Então, Atacama e protetor labial tem tudo a ver. E água, né, Valmir? E água. Hidratação. E água, hidratação. Hidratação. Aliás, quantas histórias, né? Conhecemos de amigos que abortaram viagem por desidratação, que é uma situação, né, absolutamente controlável, mas que às vezes até ali na adrenalina e na vontade de chegar e tudo mais, né, deixa de beber água e acaba depois sofrendo um pouco com isso. Esse tipo de viagem nós sempre levamos um camelback, né? Para estar ali, né, com qualquer necessidade, você não tem nem que parar para tomar água, né? Você já puxa ali a mangueirinha ali e se hidrata, né? E então, essa é uma das recomendações. Quem não usa, eu recomendo a todos usarem, porque muda a experiência de viagem, né? Então, não é de você ficar bebendo água, mas você molhar a boca, se hidratar durante a pilotagem, passa um pouco do cansaço, abre um pouco o capacete, então faz toda a diferença. Bacana, o camelback também é um bom aliado ao Atacama. Agora, passando para aqueles pontos imperdíveis do Atacama. Vamos assim, quem está nos acompanhando de vários estados do Brasil e também aí do exterior, ponto de partida do Atacama foi a cidade de Cafayate. A subida da Cordilheira. Isso, a subida da Cordilheira. Na verdade, nós pernoitamos em Santiago del Estero e aí nós, né, partimos rumo realmente à Cordilheira. Então, depois fomos para Cafayate, né? Cafayate, que é um lugar também espetacular. Realmente no parada obrigatória. Parada obrigatória. Uma cidadezinha assim, né, bem bacana, acolhedora, né, com pessoas agradáveis, né? Lembrei aqui do fato aqui. Lembrei do fato aqui. É isso que eu traz. Lembrei do traz fato pra aqui. gente. Eu estava sem beber já há 40 dias. Tinha a quaresma, né? E eu fiquei sem beber na quaresma, né? E no sábado, que finalizou a quaresma, nós chegamos lá em Cafayate. Então foi o dia que nós fomos tomar vinho em Cafayate. Né? O que aconteceu? Acabamos com o vinho em Cafayate. Né? Eu acho que nós fechamos 3 bares lá, né? Tomamos o vinho todo que tinha lá nos bares. Lá. Tem uma praça muito charmosa no centro de Cafayate, cercada, rodeada ali de bons restaurantes, né? E realmente Cafayate, ela é uma parada obrigatória. É o início ali, né? Cara? E já que você falou em vinho, eu vou falar sobre parada obrigatória de Cafayate das vinícolas. Para isso, vamos chamar ela de novo. Carol, vem pra cá. Então vamos falar de vinho, gente? Agora tem coisa sim. melhor? Na Argentina, né, Carol? Tem que falar de vinho, né? Gente, o berço, né? Olha, uma cidade com amplitude que tem térmica, né? Então, vinhos potentes, frescor, né? Um vinho branco. O melhor torrontés do mundo vem de Cafayate, né? Então, vamos combinar aqui. Olha que vinícola linda essa. Essa é o Esteco. É o Esteco. Sim. Sem dúvida, os vinhos brancos da Argentina, principalmente aí na região norte, né? Que nós estamos falando de um terroir muito específico. O torrontés realmente é o vinho que a gente recomenda. Destaque. Que é o destaque. É um vinho branco com uma acidez acentuada, tem um bom corpo, né? E as vinícolas são lindas, né? São lindas. Então aí vocês acabaram com o vinho da cidade. Não, e aí eu vou dar a experiência. Até agora. onde eu lembro, sim. Até porque era um grupo grande, né? E a chuva que deu lá Isso naquele que eu ia dia? comentar. Sem mais nem menos, Olha caiu aí. uma chuva que... Região bem árida também. Não, né? de repente, a gente tava no deserto. Cara, de repente começou a cair uma chuva, mas não era uma chuva, era uma tempestade, assim. A praça, a rua alagou, né? E aí foi engraçado que as pessoas sentadas nos bares, assim, passando a enxurrada por baixo, elas levantavam o pé aqui e a água passando por baixo. Segue o pai. Cafayate, uma cidadezinha tão acolhedora, pequenininha, né? E o povo, né? Que povo agradável, né? E foi ótimo. Foi Inclusive, assim, uma vinícola super comercial, né? Que muita gente conhece. É a Ventisqueiro, né? Produz vinhos excepcionais. Colomé também, assim, tem vinhos incríveis. Sim, Colomé é uma grande vinícola, né? Na região norte da Argentina.
Bacana. E então não tem como não considerar os vinhedos de Cafaiate. Nossa, Ali é uma parada é obrigatória. obrigatório. O destino ao Atacama tem que uns Duas 2 noites? dias. Umas duas 2 noites. noites. Umas Duas 2 noites é suficiente. Aí- Que foi a nossa primeira parada, né? Que até então, de Goiânia até Cafaiate, foi a Só nossa tocada. primeira, Só só tocada, né? É. Então, pernoitando, e aí foi o primeiro lugar que nós ficamos um dia. Chegamos na sexta-feira, ficamos lá Até no domingo. sábado, né? E voltamos no domingo. Certo. É, E aí de lá aproveitaram vocês bem, subiram para Aí fomos para Tilcara. Tilcara. Que é uma cidade muito bacana também. É uma cidade diferente, né? Uma cidade assim com casas bem rústicas, né? Uma cultura própria, né? Tem muito indígena, então já quase na divisa também com a Bolívia, né? Então já tem lá uma certa influência também da cultura Da ancestralidade. da ancestralidade, exatamente, né? Eu achei que parece um pouco com São Pedro do Atacama também, então eu senti como se fosse o lado argentino, né, de São Pedro do Atacama. Então bem parecido, assim, uma cidade muito rústica. Eu gostei Em bastante. Tilcara, inclusive nessa data que estiveram, teve uma parada militar, não é isso? Exato, estava tendo um desfile municipal, então todas as pessoas se reuniram lá, foi bem bacana, eu achei uma experiência, até porque são as boas surpresas da viagem, né? Então um lugar que surpreendeu, eu achei a cidade, a comida boa, fomos num restaurante de carne, comemos muito bem, tomamos um vinho bom, né? Antes de Tilcara, nós almoçamos, como que era o nome daquela cidadezinha lá? Nossa, almoçamos em um hotel Um hotel. incrível, eu vou até pegar aqui, E eu experimentei a carne lá de lhama. De lhama. De lhama. Que a lhama gastronomia é incrível. é diferente, né? Tem um sabor também bem peculiar, né? Bastante forte, né? Então marcante também, né? E No Cafaiate vocês conseguiram fazer algum passeio mais cultural? Lá tem o Museu do Vinho, né? Isso, também, teve o Museu do Vinho, né? Teve parte da turma que conseguiu. fazer. Acabou que nós não tínhamos também feito reserva, né? Com antecedência, então... E é bem concorrido, né? Uma atração bem concorrida, né? Jantamos muito bem também em Cafaiate no domingo à noite, fomos num restaurante de carne e vinhos, enfim, a culinária argentina com carne e vinho, Com carne e não tem o que vinho, falar, perfeito, né? Muito bom. E subindo depois de Tilcara, São Pedro de Atacama. Aí nós pegamos, para mim também foi um dos pontos altos da viagem, que foi a subida da Cordilheira dos Andes, né? E... Olha que lindo, né? Não, Essas lugar lagunas, maravilhoso. uns flamingos, Parece inclusive, pintura, também. né? Parece Olha pintura. só, incrível. Parece Esses pintura. lagos são do degelo. São. Isso, Normalmente são do degelo. E agora, é até difícil da gente falar, né? Porque é uma sensação muito pessoal, né? Quando você está subindo a cordilheira, que vê aqui dali, a sensação que você tem é assim, que você não é nada. Né? Você realmente, né? Ali a gente sabe, né? A insignificância do ser humano, viu? Porque é algo E realmente... os vulcões, né? Os vulcões. É São Pedro do Esse é São Atacama, Pedro né? do Atacama. Esse Os é um dos geysers, principais passeios lá, Geysers del Tátil, né? Sim. A cidade de São Pedro. Que é um charme, né? É Essa muito cidade bacana. Os vulcões no fundo. Os vulcões de fundo. ela é rústica, ela Você tem entra essa num rusticidade toda. E a vida noturna é muito intensa, né? Então, o que eu ia falar, uma fachada dessa, né, de um restaurante dessa, uma casinha, você entra lá, é um restaurante, né, de altíssimo nível, né? Sofisticado, né? Então, realmente é uma cidade muito peculiar. né? Essa foto, eu fiquei doido com essa foto. Você sabe quem foi o autor? Eu tô sabendo. É porque em Made Hunter tem isso. A gente trabalha para poder aprender fotografia. Oscar. Vamos lá. E tem toda uma mitologia, né, ao redor do vulcão principal, que é o vulcão Lascar, se eu não me engano, né? Então, que ele é pai dos outros vulcões e que houve uma briga e aí o Lascar... Tem uma história Tem um folclore bem... deles Tem um folclore, lá. exato. E um Então é bem ponto legal. alto também de São Pedro, de Atacama, que são os passeios noturnos para ver a constelação. Exato, né? E aí os guias vão mostrando através de laser, né? As constelações. Muito Você gosta de signo? Você acompanha? Eu sou super mística. Você é mística? Qual é seu signo? Capricórnio. Capricórnio. Capricórnio é mês de
Janeiro. Ah, eu nasci janeiro. 1º de janeiro, já Nossa, cheguei. Dia 1º de janeiro. Estreando lá, né? Cheguei Não deu sossego estreando. pra mãe nem. Exatamente. Então lá é o lugar para você ver, né? Claro, na parte do hemisfério sul, realmente o céu é muito bonito. A muito. cultura É um dos andina, melhores né, eles lugares são de muito observação místicos, estelar do espiritualistas. mundo. E aí, Leandro, falando dos vulcões, acho que é o vulcão Lasca, que é o principal, ele está a quase, se eu não me engano, a mais de 300 quilômetros de distância de São Pedro, e você enxerga, porque como é muito alto e muito seco, então você não tem... O céu limpinho. o céu limpinho, então Não você tem tem vegetação para não poder. tem, então você tem um ângulo de visão muito, muito amplo, Que então é muito paisagem, legal. né, cara? É. Bom, partiu de São Pedro. Outra parada obrigatória é Eu vou falar mais de São Pedro, porque eu já tinha visitado São Pedro antes de ir de moto. Eu já tinha feito uma viagem específica para São Pedro. Olha aí. Então, eu queria recomendar um pouco mais São Pedro, porque de fato São Pedro, ele é um ponto de exploração do deserto do Atacama. Então, a gente falou dos geysers del Tati, mas a gente visita lagunas que são assim surreais, que estão a 40, 50 quilômetros de São Pedro, e todos os passeios são muito bem estruturados, né? Então a gente chega lá de moto e você nem precisa, pode parar sua moto no hotel e pegar sua moto só na hora de ir embora. Então você pega todos os passeios, a Avante pega na porta do hotel, te devolve na porta, né? As equipes de turismo. Então, apesar de ser uma cidade muito rústica, ela é muito bem preparada para o turismo. E muito Tem visitada, né? Muito né? visitada. Muito visitada, Então, né? assim, Gente do mundo inteiro, né? gente do mundo inteiro. E aí eu acho que saindo do Atacama, né, o que é imperdível, sem dúvida, é ir até o Pacífico. Exatamente. Nós saímos de São Pedro também cedinho, né? E conseguimos chegar no Pacífico na hora do almoço. Conseguimos almoçar já na beira do Pacífico, né? Que também é uma viagem espetacular, porque você está descendo, depois você desce, né, e consegue chegar lá a 0, né, de altitude, né? Quer dizer, você sai de 4 mil e poucos metros de altitude e vai descendo até chegar a nível do mar. No mesmo dia, né? No mesmo dia. E o Pacífico é lindo, né? Aquela costa litorânea, ali naquele norte do Chile, realmente merecia mais atenção do pessoal, né, que explora o mototurismo e tudo mais. Porque aquela estrada litorânea é linda também. Maravilhosa. Você vê a encosta do início da cordilheira à sua esquerda, para quem está descendo sentido Santiago, e são paisagens também assim, né, deslumbrantes, são montanhas e aquela multicoloridas, né? Então, e do lado direito você tem ali o Pacífico, né? Aquelas águas geladas ali, aquelas praias com bastante pedregulho, né? Pedregosa, mas que formam cenários realmente deslumbrantes. Eu me imaginava pilotando em Marte. Então, quando você está naquelas rodovias, né, muito boas por sinal, asfalto muito bom, você olha para sua esquerda, parece que você está pilotando em Marte. Aí você olha para sua direita, tem o Oceano Pacífico maravilhoso do lado. Então, e acho que por centenas de quilômetros, né, Valmir? Você pilota aí 100, 200 quilômetros. E uma curiosidade, a NASA faz alguns testes nos equipamentos deles no Atacama, naquela região. Olha só. Porque olha só, né, realmente parece. E tanto que um dos principais passeios de São Pedro é o Vale da Lua, né? Então, né, pela paisagem parecida aí. Lá até você comentou, né, João, que lá é um dos centros principais de observação lunar, cósmica, lunar. Tem um centro de observação espacial, eu não sei se ele é dos Estados Unidos ou se ele é internacional, mas um dos principais centros de observação fica lá em São Pedro. Então, na região do Atacama. Tem um telescópio super Exato, ultra. Então, para quem já li alguma coisa para quem tem a pegada assim, mística, São Pedro e Atacama tem tudo a ver. Exatamente. Bacana. E partindo de lá, nós vamos chegando na aí Mão nós, do deserto. mas a Mão do Deserto, ela era o nosso alvo, né, dessa viagem, né? Era a cereja do bolo. Era a cereja do bolo. Nós pegamos a rodovia Pan-Americana, né, que a gente estava falando, que é uma curiosidade também que a gente tem ali nessas rodovias, são
como que eu posso falar? As homenagens que fazem, né? Porque, póstumas. As homenagens póstumas. Assim. Normalmente aqui no Brasil a gente tem as cruzinhas, né? Ficam as cruzes ali onde teve acidente, né? Lá não, lá eles fazem realmente uma casinha, né? Tem, deixam lá algum objeto pessoal, oratório, né? Tem imagens, né? Mas algo assim bem realmente construído, né? Então, e acredito que eles visitam lá regularmente, né? Bem cuidado. Bem cuidado, exatamente, né? E tem muito, né? Então, muito mesmo. Muito, então, vai chamando a atenção. Vai dando um sentimento meio assim, será que eu tô indo no lugar certo? Você tá numa puta reta, só reta, e aí os monumentos do lado, assim, fala, caramba. Eu imagino que, assim, porque são retas que a gente perde a vista, né, de tão longas que são, né? Eu imagino que deve ter muito acidente, perde o controle da direção, dorme, né, alguma coisa e acaba que... então, é aquilo que a gente estava falando, né? É muito bonito, né, muito bacana, mas o cuidado realmente tem que ser redobrado, né, nesses lugares, né? Bacana, olha aí. Mano del Deserto. O high five do deserto. Aquela montanha ali no fundo foi onde o Wagner foi subir e se deu mal. Foi, exatamente. Quando ele vir ao canal, nós vamos também comentar sobre isso. Mas muito bacana essa foto aí, porque aquilo, né? É a realização de um sonho, né? De algo que estava guardado ali por muito tempo e conseguimos realizar, né, negócio? Isso aí. É isso aí. E é interessante que quem é motociclista sabe disso, mas meus amigos que não são, né, eles falam pra mim, cara, tal do motoqueiro é esquisito. Você acorda domingo, 6 horas da manhã pra andar 200 km pra comer uma coxinha, né? Fala, cara, a gente andou 19 dias e 8 mil quilômetros pra ir na mão do deserto. Exatamente. Mas falando aqui, acho que as pessoas entendem, né, que não é só sobre a mão do deserto. É tudo que está envolvido no antes, no durante e no depois. Inclusive estamos aqui. Vivendo. Não é o destino, é a jornada. É a jornada. O processo. E da parada obrigatória, na sequência da mão do deserto, falamos já de Passo de São Francisco. Isso, exatamente. Agora vamos direto para o que interessa. E Passo São Francisco, podemos mostrar as imagens agora, né? Vamos sim. Inclusive o seu vídeo que você estava comentando, que quer exibir aqui para o pessoal, é do Passo de São Francisco. Passo São Francisco. Então vamos lá. Quero deixar Mostra pra gente aí, cara, onde é que tá isso aí. E aí esse vídeo, né, mostrando do Passo São Francisco, eu quis mostrar um pouco do que é a sensação da gente pilotar. Então, né, pode dar play no vídeo. Então, você tá pilotando, de repente, né? E a coloração da água, acho que ela tem a ver tanto com o degelo, mas também com os minérios, né? Como tem muita pedra, né? Então acho que tem uma reação bastante química envolvida. E é enorme, né? É uma laguna enorme. Então, chama Laguna Azul, inclusive. É um oásis mesmo. É um oásis mesmo. Que lugar maravilhoso. E aí acho que foi interessante que pouco tempo depois que a gente voltou, houve uma matéria num domingo, né, no Esporte Espetacular, mostrando a Laguna Azul, e aí a gente mandou no grupo, falou, tá vendo? E teve gente que não foi ainda e perdeu essa vivência, essa experiência. Bacana, né? O Passo de São Francisco é uma parada obrigatória, definitivamente. Para quem vai pro Atacama, vale a pena chegar na costa e explorar, voltar, né, pelo... Isso aí. Porque tem muita gente que vai para Atacama, chega em São Pedro do Atacama e entende que é o ponto alto, e, obviamente, ou acaba preferindo ir para o Salar de Uyuni, subir ali pro sul da Bolívia, ou muitos também já retornam, né? Então considere sempre, se falar de Atacama, retornar ou, né, ingressar pelo Passo de São Francisco, porque realmente é uma parada obrigatória definitiva. E depois de tudo isso, nós temos uma questão que é Portezuelo. Portezuelo. Wander, por que você batizou Portezuelo de El Caminito? Conta pra gente. Então, olha só que lugar, né? Essa etapa da viagem, ela não foi programada, mas foi o que mais me surpreendeu,
porque a gente já esperava ver muita coisa bonita, né? E essa parte, realmente ela veio assim como um adicional, né? Como um plus. Né? Um bônus. Um bônus. Então, depois que nós saímos da mão do deserto, nós seguimos e foi um dia muito puxado. Pegamos muita estrada, né? Pernoitamos numa cidadezinha pequena e no outro dia o nosso destino já era Santiago del Esteiro. Santiago del Esteiro, 700 quilômetros. E aí saímos cedo dessa cidadezinha, São Fernando de Catamarca. Saímos cedinho e aí um grupo grande, né, chegou numa encruzilhada, um GPS estava mandando para um lado e o outro GPS estava mandando para o outro lado. Aí paramos nessa encruzilhada, né? E aí ficamos naquela. E agora? Para onde que vai? O racional era ir reto, porque a gente estava na rodovia. Mas, né, tem o irracional que falou, não, vamos entrar aqui nessa direita aqui. Vamos seguir esse GPS. Vamos pegar esse caminho. Aí eu olhei, né, falei, então vamos, né, bora, né, tocamos o pau. Aí quando nós andamos, acho que 1 quilômetro, 2, a rodovia, né, que na verdade era uma estradazinha, já começou... com as curvazinhas de cotovelo, né? Eu falei, tá mais errado. E só nós tínhamos andado só 2 quilômetros, que já era fácil voltar. Era fácil voltar. Tava errado. Mas o que tem pela frente? O que tem pela frente, né? Essa também é uma das sensações, né, da descoberta, né? E aí, subindo, né, João? Subindo, né? As curvinhas subindo. Que são essas curvinhas aí na TV, né, na tela. E não parava, né? Não chegava no lugar, né? E agora não tinha mais opção. A gente tinha que continuar subindo. Assim, né? Era 5, 10, 15, 20, 30 quilômetros. Cara, o que é isso? E subindo. Que são as fotos das nuvens, né? Então, no momento, a gente tava... As nuvens, exatamente. Olha aí quem apareceu, finalmente. Eu estava nessa expedição com eles. Olha aí que maravilha. Surpresa. Que lugar maravilhoso. De fato, maravilhoso, Valmir. Portezuelo é parada obrigatória para quem... Passagem obrigatória, porque nem dá para parar, porque é tão estreito, né? Definitivamente muito peculiar. Eu gosto muito ali daquela inclinação, são curvas muito acentuadas e com muita inclinação. Então você realmente tem que fazer ali até um contra-esterço mesmo para poder né, atacar bem o ângulo da curva. Mas com certeza é um... Aí já começou, já começou... Já avançou um pouquinho o assunto. E aí, óbvio que é uma passagem realmente assim... É deslumbrante, né? A chegada acima das nuvens ali. E aí você olha aquela estrada e você fala, nossa, não tem 100 metros de reta. Não tem 100 metros, não tem 50 metros. É impressionante. É uma estrada que ela GPS, muito GPS evita. Exatamente. Se você consultar Leandro, você pega ali e tenta consultar. Alguns aplicativos não reconhecem. O pessoal te desvia dessa... Te desvia porque, como o Vander disse... Durante a pilotagem, você falou, opa, eu tô errado. Essa estrada que eu tava imaginando ali de seca-sovaco pra frente ali. Acho que não chegava, não. Eu ia ter que parar no meio da curva e falar assim, vamos dar uma resinha na moto, manobrar. Leandrão, sua Harley lá vai subir. Vai subir. Com certeza, que aquele motorzão todo sobe. Sobe. Viu? E depois de Portezuelo, aí nós chegamos no ponto alto do El Caminito. Porque a hora que desce... Não, aí foi o seguinte, né? A hora que desce... Não, foi uma cena bem bacana, porque todo mundo ficou surpreso com o que nós vimos. Né? Aí quando nós acabamos de subir, tinha uma rodoviazinha, né? Aí um amigo que estava junto, né? O Nazi, falou, Wander, mas nós erramos, mas... Foi ótimo, né? Que bela surpresa, né? Foi ótimo pra caramba, foi espetacular, né? Vamos ver o que resta. Agora vamos embora, né? Isso aí era um platô, né? Era um platô, a gente tava lá em cima da montanha, num platô, realmente, né? Aí o GPS estava mostrando que a próxima cruzamento, né, rodovia, era 80 quilômetros, né? Aí isso era cedo ainda, falei, daqui a pouco nós estamos lá em Santiago del Esteiro, que, né, vamos almoçar lá em Santiago del Esteiro, né? Aí beleza, né? Começamos a andar, de repente acabou a rodovia. Aí ficou só
uma terra, mas era uma estrada de terra, mas uma terra batida, né? Aí todo mundo já levantou da moto, né? Já fazendo um offzinho, né? Mas não assustou ninguém, não assustou ninguém, né? Mas todo mundo com pouca prática no off-road, né? Todo mundo muito acostumado com estrada, mas no off... beleza, estradinha batida. Não, desse jeito, daqui a pouco estamos lá. Já tínhamos passado no Passo São Francisco, né? Mais difícil, né? Para quem enfrentou o Passo São Francisco, isso aqui é fichinha, né? Andamos mais uns 2 km, 3 km. Cara, acabou a estrada, virou só lama. Só lama, brejo, né? Tinha chovido na noite anterior. E lama preta que grudava no pneu, né? Não, lama. Aí quando eu vi, puta merda, né? E aí, de repente, eu tô lá, né, pilotando com todo cuidado, vem um amigo nosso, o Debré, em pé na moto, né, acelerando, fala, o Debré é bom de... Não, ele ficava só pra trás da rodovia. Ficava só pra trás da rodovia, né? Não, o cara é bom de off-road. O cara é bom no off-road, né? Aí ele me passou, né, falou, o cara toca bem, né? Aí anda mais um pouquinho, ele cai. O Debré, de repente, caiu lá no meio da lama, né? E o Nazir, que estava atrás dele, também caiu junto, né? Aí, cara, aí começou o perrengue, viu? Aí foi um dureza. Foi o strike. Né? Aí foi o strike, né? E aquilo, você tá no meio de uma estrada daquela, não tem o que fazer, né? Você tem que seguir adiante, não tem como voltar mais. Você voltava, você lembrava lá da estradinha. O GPS lá, né? só dando 80 km a mais. 80 km. Eu falei, cara do céu, nós vamos pegar 80 km dessa estrada aqui, nós estamos fodidos. Nós não... Porque a questão é que você vai indo, que quando você pensa, cara, não dá pra voltar, tem que ir pra frente, né? Não dá. E aí, pra frente. Acho que a gente já tinha 20, 25 quilômetros, né, nesse chão. Aí você fala, eu vou subir aqueles cotovelos tudo de novo, e lameado. Não, e pra voltar agora, o jeito que pra tá, dar a né, volta. Cara? Não, eu fiquei muito preocupado. E aí andava um pouquinho, né, escorregava, caía, a gente levantava. Eu vou dar minha visão. Agora eu vou entrar. Ó, Leandro, a galera toda comprou terreno lá, viu? -2, aliás, 3, né? Fui eu, o Marcelo e o Wagner. Porque na hora que veio o off, aí eu gosto mais, é a praia que eu gosto mais, né? Aí eu fui meio que abrindo o pelotão e tal. E na hora que, até eu tava ali de terceira marcha, pilotando tranquilo. Quando, de repente, no final de uma curva, veio um brejo, meu amigo, e tava cheio de vacas. Você já viu falar que a vaca foi pro brejo? Sem brincadeira, cara. As vacas estavam atoladas de barra até o peito, assim, cara. Era um brejo. Eu falei, cara, e eu vi a estrada lá na frente, falei, cara, aqui é segunda marcha, mão forte, corpo pra frente e deixa a moto serpentear. Cara, e essa moto foi jogando terra, barro pra todo lado e passei e subi. No que eu subi, cheguei lá em cima, eu falei assim, ué, eu vou esperar aqui, porque eu acho que vai dar problema, né, Leandrão? Meu amigo, parecia um show de luta livre. Você olha que as lutas livres daqueles caras que os caras que ficam rolando pro lado. E aí foi aí o Marcelo atrás de mim já chegou, ele falou, Valmir, aqui não passa. Eu falei, passamos, né? Eu falei, vamos esperar a turma chegar. E esperando lá, eu e o Marcelo conversando, começou a chegar. Vocês não ficaram lá de cima, aposto 10 no fulano. E aí, meu amigo, aí caiu o primeiro, aí vem o segundo, porque o primeiro caiu, desacelerou a moto, aí ele cai para um lado, aí ele senta na moto, a hora que ele vai sair, ele cai pro outro. Eu falei, não, virou uma luta livre de lá. E aí o barro escorregando pra caramba. E aquela coisa toda. Aí se o cara levantava, escorregava. Só que eu também tava com um pneu de uso misto, então eu tinha um sapato ali bom para cruzar. O pessoal tava com um pneu de asfalto, né? E assim, realmente aí... A hora que passou esse lamaçal todo e foi toda uma logística para poder tirar esse pessoal lá da lama, do brejo. E aí eu falei, não, vamos seguir. E aí fui seguindo e tudo mais. Na hora que andamos assim, tipo uns 3 quilômetros, vem mais um borrachão. Só que era um borrachão mais na descida, sabe? E aí chega o Vander, numa cara de apavorado, falando assim, eu vou voltar, aqui não tem como passar mais, eu vou voltar. Cara, eu falei, Vander, calma, é pra frente. Ele, não é pra frente, essa estrada acabou, isso aqui é um brejo, é um pântano. Cara, quando ele falou isso,
surgiram 3 motos parecendo uns cavaleiros do verdade. Apocalipse. Não, pra mim eram os príncipes que estavam chegando pra salvar a gente. Vai salvar a gente. Cara, parecia assim, eu falei assim, Wander, assim, quantos santos você chamou hoje pra ele? Os 3 reis Apareceu magos. 3, porque nos GPS estava dando mais 80 km para chegar até o asfalto. E naquela condição seria realmente bem complicado. E ainda mais porque era um pelotão grande. Não, e as motos, todo mundo com 3 baús, Baú. moto moto carregada. carregada e tudo pesado. Assim, cara. E aí foi quando paramos eles e tal, era um pessoal do Rio Grande do Sul, né? Um tava numa Desert, o outro tava numa BMW, o outro numa Yamaha, numa Teneré. E aí paramos eles, e aí, E os pessoal, caras como é que estavam tá? passeando, curtindo. Os caras. Aí ele falou: não, cara, aqui, ó, deixa eu te falar, a estradinha aqui, ela tá lá embaixo. Tem mais um Tem lá, mais um que é um lodo, é um pântano assim que você tem que descer. E é numa descida. Quase que eu pra pedi gente pra foi me levar, subida. Pra gente foi subida, vocês vão pegar na descida. Eu falei, não, então tá bom. Eu falei, mas e quantos quilômetros até chegar na zona? Aí tipo uns 6, né? Era 6, coisa 8. toda. Então acabou, né? Agora a gente vai empurrando Aí essa foi a moto. salvação. Aí a galera baixou a adrenalina, porque achou que não tinha mais 80 quilômetros. E aí passamos, né? Essa Esse descida, charco, esse pântano aí, tal, em meio às vacas no brejo. Eu tenho as fotos aqui, minha moto aqui e a vaca do lado. E aí esse caminho ficou batizado de El Caminito. El Caminito. E Valmir, só uma lembrança aqui. E o nosso amigo Vagão, ele também é bom no off-road, né? E ele saía para ajudar todo mundo, né? E uma hora ele falou assim, não, fica aí que eu vou lá ajudar fulano lá. Aí ele saiu, quando ele estava lá fazendo a curva, caiu. Comprou terreno também. Aí, pô, até o Vagão caiu, então nós estamos ferrados agora, né? E eu fiquei pensando, né? E realmente são coisas que é de Deus mesmo, porque, cara, naquele momento, eu acho que eu não tenho experiência com off, né? Meu pai, então assim, cara, a gente tava realmente preocupado pensando, porra, tem mais 60, 80 quilômetros dessa estrada aqui, o que vai acontecer? E aí, do nada, chegam 3 motos que os caras brasileiros falam, não, tranquilo, pode seguir. E foram as únicas motos que a gente cruzou, cara, assim. No caminho todo. Exatamente. Foram colocados se não ali. tivesse passado esses caras, realmente, não sei o que a gente teria. Seguiria sem saber, sem né? saber, enfim, acabar, né? Mas a tensão ia estar muito maior, né? Mas, graças a Deus, saímos de lá bem, foi ótimo, ficou marcado, né? Como El Caminito, né? El Caminito. Aí E vai dizer, essas aventuras, essas partes da estrada, da expedição, é o que marca mesmo, né? Que você fala assim, cara, na hora você fica até meio preocupado e tal, mas depois que passa você fala, putz, olha só aqui. Leandro, aí beleza, saímos, né, lá do El Caminito, tem um amigo nosso que ele tava com um pneu ruim desde quando saiu de Goiânia. Verdade. Aí chegou lá em São Pedro, né? O Pato, que é outro amigo nosso que estava junto, né? A moto dele estava com o pneu até mais ou menos. Ele foi lá em Calama trocar o pneu. Que é uma outra boa dica. Em Calama tem uma oficina boa, todo mundo que vai a São Pedro tem lá um apoio em Calama que faz qualquer coisa. Exatamente. Né? Inclusive, ele é um service point da Ducati. Então, quem tiver de Ducati na região precisar de uma assistência, né? Tem lá em Calama. Lá tem. Né? E aí o Pato saiu de manhã, foi lá trocar o pneu, né? E eu falei pro Vagão, cara, por que você não vai lá com o Pato lá e troca, né, seu pneu, né? Ele falou, não, meu pneu tá bom. Eu falei, bom pra quê? Seu pneu tá... Aí, não, meu pneu aguenta chegar. Eu falei, aguenta chegar aonde, Vagão? Porque em Goiânia ele não chega, né? E ele acabou que não trocou o pneu, né? E seguimos viagem. E passamos por Calama, passamos por Calama, de novo, né? Ele falou, não, meu pneu aguenta chegar. E aí passamos esse perrengue todo lá no El Caminito, né, Valmir? Aí quando nós saímos do El Caminito, pegamos o asfalto, na primeira curva, o que aconteceu? O pneu do Vagão furou. E furou no lugar, né? E agora? O que ia fazer, né? Aí quando o João falou aí de Deus, eu acredito muito em Deus, né? Acredito muito que a gente tem proteção. O Vagão, a moto do Vagão furou o pneu em frente, né, uma chácarazinha, e o cara tinha um compressor lá na chácara. O cara tinha lá toda
a assistência que a gente precisava. Olha Né? só. No meio do nada, O né? No meio compressor, do a nada. bateria, ele trouxe um compressor. No meio do nada. Não sei porque que aquele cara tinha aquele compressor lá. Ele já deve ter ficado com o pneu furado ali, não tinha Inclusive, nem- ele fez até uma canção para vocês. né? E aí fomos lá, entramos na dentro casa da casa dele, dele. né, conhecemos o cara, né, ele queria que a gente ficasse lá. Né? Eu acho que era carência, porque lá não tem nada. Não tem ninguém por perto. Cara, Aí mas viu era a assim, gente. ó, a moto do vagão tá aqui e ali tá a porta da casa do cara e o cara trouxe o compressor. Olha só. Aí conseguimos lá remendar o pneu, encher o pneu dele lá e tocamos viagem, né? Seguimos viagem, né? Saímos do perrengue. Andamos mais um pouco, né? Mais acho que uns 10, 15, 20 quilômetros. Aí quando a gente tá passando a cidadezinha, quem que tá parado lá? Olha ali, apresenta a foto. Aí quando nós... Olha lá, olha aí. Tava desse jeito. Tava quando a desse gente jeito chegou, quando vocês tava chegaram. desse Eu jeito. já tava lá. Olha que eu já tinha feito um baita serviço. né? você já tirou tinha ali de avançado. mão. Já bem, tinha né? avançado. Pelo menos vocês pegaram o negócio. O que aconteceu com o meu pneu foi o seguinte. Bom, eu tava viajando com um pneu misto, então... Ali, aquele asfalto, ele é muito pontiagudo, né? Tem pedras, ele é feito com pedras muito pontiagudas e aí furou o pneu, mas numa parte que abriu a estrutura de aço do pneu. E aí, por sorte, eu consegui um cara lá que desapareceu com a minha roda. Agora você conta essa história, né? Desapareceu com a minha roda pra lá e falou, não, eu dou conta de fazer uma vulcanização aqui de segura. Falei, bom, então tudo bem, né? Tinha opção, né? Não tinha opção e tudo mais. E esse cara desapareceu. Eu falei assim, cara, eu Será perdi a que eu roda lembro? minha. O cara desapareceu. E agora, né? Ele não avisou que ele foi lá para Santiago do Esteiro para fazer o serviço. Mas, por coincidência, ele conseguiu fazer a vulcanização no meu pneu. Te tirou do Me tirou da situação. E conseguimos tocar até Santiago do Esteiro. Não, aí a gente ficou... A gente dormiu antes, aí a gente... Sim, aí a gente ficou em Santiago a do gente Esteiro. ficou em É. Santiago. E aí, É. no dia seguinte, a vulcanização foi pro Isso. Beleléu. Meu pneu não aguentou a estrutura de aço dele, né? Abriu mesmo, né? A vulcanização segurou. E aí, Leandro, como era um grupo grande, eu falei, pessoal, vão tocando lá para Corrientes, já sentido de volta, para depois Foz do Iguaçu, encontra, né? que eu encontro vocês para frente aí. Deixa que eu Deixa aqui resolvo. contigo, que eu resolvo. E aí fui procurar as borracharias e tudo. O pessoal, não, esse pneu desse tipo de moto aí você só vai encontrar lá em Corrientes e é 700 km, 660 km pra lá e não tem. Você tem que ligar lá e eles só entregam em 2 dias. Eu falei, bom, me resta então pegar um ônibus, ir até Santiago, Corrientes, buscar um pneu e voltar no dia seguinte, enfim, e seguir Só viagem. 1.200 quilômetros. Só 1.200 quilômetros para buscar um De pneu. ônibus faz dá parte. 24 horas. Para buscar um pneu. Só que aí o cara que tinha olhado o pneu, né? Ele olhou assim e falou: cara, a borracharia sem brincadeira. Não tem 10 metros quadrados a borracharia do cara. Era o local de colocar a roda, um compressorzinho e era isso. E um monte de pneu lá, de carro e tal. Ele falou assim: olha, mas vem cá comigo que eu acho que pode ser que a gente ache alguma coisa aqui. Tem um estoque antigo e tal. Aí abriu, cara, era um local de demolição, assim, tinham feito uma demolição e tava cheio de entulho. Tinha vaso sanitário, cuba de coisa, entulho cheio de tijolo, telha, aquela coisa toda. E aí eu falei, cara, você vai achar pneu aqui no meio disso? Ele, não, vou achar assim, tal. Eu lembro que tinha alguns pneus de moto aqui há muito tempo. Cara, ele tem E ele começou a jogar pneu por um lado, eram uns pneus de moto pequenos, né? Ah, não serve. Aí ele pegou um pneu de motocross, olhou assim, não serve, jogou. Aí eu olhei o pneu, falei assim, os cravão e tal, falei, motocross, falei, mas vai que o raio serve. Cheguei lá, peguei o pneu, falei assim, opa, o raio serve. Falei, vem cá, vamos montar para ver se ele cobre a roda, porque se cobrir eu vou embora. Meu amigo, um pneu da marca FAT. Eu não sei o ano de fabricação daquele pneu e nem quis olhar o DOT dele, que era melhor não. Pô, tava coberto de teia de aranha, de coisa. Montamos o pneu e o pneu coube na moto. Eu falei assim, Bora. quanto você quer nesse pneu? E ele falou lá, tipo, o equivalente como se fosse R$100. Eu falei, não, meu amigo, você não tá entendendo, eu vou te dar 200. O dobro. Não, o dobro. Pela você salvou aqui a lavoura.
esse pneu chegou em Goiânia. Nossa. Ele fez 4 mil, tudo bem, na hora que ele tava no comecinho ali, fazia as curvas, um pouquinho, dava aquela, né, meio cambeta, mas cheguei em Goiânia com aquele pneu e vou te falar um negócio. Que história, como é que esse cara achou esse pneu no meio daqueles calão seco, no meio dos entulhos ali? É aquilo que você falou. Né? A proteção. É a proteção. Bom, pessoal, e aí depois, chegada, Corrientes, que é uma cidade também muito interessante, né? Que tem... Então, eu queria só, eu acho que eu tinha confundido o roteiro, porque interessante até para falar, né? Nós falamos que a viagem é cansativa, e de fato é muito, né? Porque se a gente pegar um pouco do nosso roteiro de volta, que a gente fez o Passo São Francisco no dia, que foi um dia de pilotagem intensa, né? E aí no outro dia, que foi o dia do Caminito, na verdade a gente iria até Corrientes, né? Então a gente ia rodar até Corrientes... Que aí a gente ia encontrar com a turma que não veio. Corrientes, exatamente. Que não veio São Francisco. Então, a divisão da turma íamos encontrar em Corrientes. E aí a gente, né, perdemos o dia todo, né, lá no Caminito, né, nos pneus. Pra sair né, do atoleiro, pra sair do brejo. Exatamente. E aí acabamos dormindo em Santiago del Esteiro. Então acho que foi um dia que a gente rodou 100, 150 quilômetros no máximo. Mas foi o dia todo. Nós chegamos à noite no hotel. Não, acho que umas 4 horas da tarde. Chegamos 4 horas parecendo que tava descendo lá um monte de porco. Acabamos. Que tava chegando. Rolado todo mundo da lama. Aí um amigo meu lá, que ele tomou um banho com a ducha, né? Uma mangueira no poço, né? Lavar a moto, lava ele também. Não, e aí detalhe, né, Leandro? Que a gente chegou lá e ficamos num hotel bom. Era um Hilton lá, era tipo assim, o melhor hotel da cidade, né? E aí chegamos para almoçar. Cara, eu sei que a nossa mesa, assim, ó, você olhava, parecia que a gente tava cavando buraco lá debaixo da mesa. Furando cisterna. Furando cisterna. Mas e aí no outro dia a gente ainda foi, né, pilotamos mais 700 quilômetros para Corrientes, né, e a volta foi tocada direto até Goiânia, né? É isso aí. E como última parada obrigatória, nós temos a chegada em Foz do Iguaçu no lado argentino. Porque muitos dos brasileiros conhecem Foz ali, né, do lado... do Brasil ali, né, do estado do Paraná. E um ponto alto também, nós temos Foz do Iguaçu, que realmente em Puerto Iguaçu, que dá uma vista muito bonita, né? Realmente existe até, claro, estamos falando de argentinos, então existe sempre aquela comparação se o lado brasileiro ou o lado argentino é mais bonito. Então a gente não pode deixar de colocar essa parada também como obrigatória, né? Foz do Iguaçu. O lado argentino a gente recomenda, né, que seja visitado. Leandro. É igual aquela rixa, né, de quem nasce no Rio e quem nasce em Niterói, né? Quem mora no Rio, quem mora em Niterói. O que Niterói tem de bom? A vista pro Rio. Então o que o lado argentino tem de bom? A vista pro Brasil. A vista pro Brasil. Mas os nossos seguidores de Niterói, fiquem tranquilos, gostamos muito de Niterói, praia de Camboinha, excelente, aquela coisa toda, bom demais. É maravilhoso mesmo. É isso aí, pessoal, estamos caminhando para o final desse episódio, que foi assim, muito enriquecedor. Tenho certeza de que a experiência que vocês trouxeram hoje realmente, né, vai engrandecer aí todos aqueles que gostam do motociclismo, do mototurismo, que pegam suas motos para poder conhecer lugares deslumbrantes, e o Atacama, sem dúvida, é um ponto alto. Então, caminhando agora para as nossas conclusões finais, Wander, um minutinho para a gente falar um pouquinho mais sobre o que se espera do Atacama. Bom, o que eu posso colocar aí como sugestão, faça. Não fica naquela, será que dá para fazer? Será que consigo? Não, consegue, né? Então saia do sofá, né? Então não adianta você ter uma moto, né? Ter ali algo, né, que é para te dar prazer, né? E ficar limitado, né? Então a vida passa muito rápida, né? A gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer, né, amanhã. Né? Então você tem a oportunidade, faça, né? Então, é uma viagem que marcou muito a minha vida, né? Principalmente porque eu pude realizar junto com o João, né? Foi algo assim que nós somos muito próximos, né? Fazemos muita coisa juntos, e essa viagem
em especial, né, foi muito bacana, né? Foi algo realmente assim que deixou aí uma marca pro resto da vida, né, Negão? Com certeza. Então é isso aí. E daqui para frente programar as próximas, né? Daqui a pouco a gente fala o que a gente tem de planos aí futuro, né? É isso aí. Coisa boa. E também, nós sabemos que uma viagem dessa sempre surgem os imprevistos, os percalços. E para isso você tem que se virar no trecho, não é isso? Então, por falar em se virar no trecho, João, pro Atacama, o que o nosso amigo que está nos acompanhando aí, a nossa amiga que está nos acompanhando aí, que gosta do mototurismo, planeja viajar também de 4x4 no seu veículo ou no seu motorhome, enfim, o que não pode faltar para a viagem do Atacama? Legal, Valmir. Bom, eu até me preocupei muito com isso antes da viagem, eu até falei muito com meu pai. Eu pensei, cara, é um grupo de 15 motos. Algum problema vai acontecer, bom, pensando até num problema mecânico, principalmente, alguma moto vai dar pau em algum lugar e, cara, até sugerir a gente colocar um carro de apoio. Né, cogitamos, né, colocamos em votação. Falei, cara, tem que ter um carro de apoio, uma caminhonete junto. Se der um pau numa moto, carrega uma moto e tudo. E aí colocamos em votação. A turma quis, outra turma não quis. Não quis, beleza, né? Vamos tocar sem. Mas, na verdade, já 3 anos seguidos, né? Nós fizemos 2 vezes, né? Uma parte da turma foi esse ano e foi uma viagem realmente sem intercorrências. Então, Deus abençoa, né? Mas eu acho que o planejamento, a prudência, né? A pilotagem, então, né? Vai tudo dando certo. Eu acho que a gente... o que não pode faltar? O planejamento não é só destino, também muita parte de documentação. Então você cruza fronteiras, né? Então você tem que estar preparado, saber o que você vai precisar apresentar de documento seu, da moto para cruzar a fronteira. Seguros, né? Então você ter o seguro da sua moto, o seguro internacional. Bom, se você tiver uma pane lá, né, um problema mecânico ou qualquer coisa que seja, o seu seguro traz sua moto de volta para casa, né? Tem os seguros obrigatórios do Chile, da Argentina, né, que é a carta verde. Eu acho que interessante, eu vou até citar isso também. Cara, eu não levei praticamente... Deus tá junto de nós o tempo todo, né? O que eu levei para minha moto? Eu levei lubrificante, né, para corrente, graxa, cara, e eu levei um kitzinho de chave Allen. Só isso, absolutamente só isso. E aí, né, a gente dormiu, né, no dia que a gente entrou na Argentina, no Paraguai, quando a gente entrou no Paraguai, que a gente começou a abastecer com gasolina paraguaia, a moto do meu pai começou a falhar. Tinha momento que ela simplesmente, acho que perdia potência. Perdia potência, né? Mas beleza, tocava ele, né, no intercomunicador e falava, minha moto perdeu potência e tal, beleza. Cara, quando a gente entrou na Argentina, a moto dele começou a desligar. Foi. Então ele simplesmente estava pilotando e a moto, desligava. Bom, beleza, ligava e continuava, desligava. Cara, a gente estava no Chaco argentino, que é uma reta de 1.000 quilômetros no sol escaldante da Argentina, né? E aí a turma, nessa divisão de turma, tinha ficado eu, meu pai, né, o Marcelo, eu acho que era o Marcelo. Marcelo, Augusto e o Nazir. Isso, estávamos em 5 motos, 5 Ducatis, né? E aí a moto dele, a gente no Chaco, tudo, a moto, apagou, cara, e não ligava. E assim, foi interessante que você tá no deserto, não tem nada, mas onde ela apagou tinha uma árvore. Tinha uma árvore, não tinha Era nada. A única árvore, única cara. sombra do A única deserto. sombra não tinha do nada deserto. e conseguimos parar numa sombrinha lá, viu? E a moto apagou. Mas foi em decorrência do combustível ruim. Não, né? a gente Ou imaginando, cara, será que é o combustível, será que é não sei o que, tal. Cara, nisso, aí a moto não ligava. E aí nisso o Marcelo, amigo nosso, ele pegou, mexeu ali e falou, cara, eu acho que é o botão de ligar da sua moto, acho que é o punho da moto que tá com mau contato. Falou, cara, será e tal? Deu uma mexidinha, não sei o quê. Cara, eu vi que tinha um micro parafuso lá nesse punho, cara. E aí eu falei, porra, eu lembrei do meu kitzinho de chave Allen. Cara, é a menor chavezinha Allen, sabe? Aquela que parece uma agulha, cara. É a que dava no parafusinho. Nem sei porque que leva esse negócio. Salvou. Cara, eu coloquei a chave Allen no parafuso e eu fiz isso aqui na chave Allen. Assim, eu dei, sei lá, 60 graus de torque. Ligou a moto, cara, e pronto. Não aconteceu mais nada, chegamos no Brasil. Resolveu. Cara, então, né? Não sei o que ferramentas levar. básicas, né? Exato, ferramentas básicas. Levar uma pitada de sorte. Isso aí, ferramentas básicas, Deus e uma pitada de sorte.
eu tenho muita vontade de fazer. Ainda mais depois desse bate-papo, enfim, dessa conversa. Só que eu quero fazer de custom. Eu quero fazer transamazônica de custom. Então, assim, é mais sofrido. E uma coisa para quem viaja de moto, e quem viaja de custom principalmente, cara, chave. Leva kit de chave. Das Harley, aprenda a tirar a roda e trocar o pneu, porque não é toda borracharia que tem, né? Que tem isso. Eu imagino que as Big Trails também. Isso, a gente levou também chave de roda. Não é todo mundo que mete a mão, né? Então, uma coisa que também chama muita atenção, aconteceu com 2 amigos lá, né? Na parte de documentação, isso serve para América do Sul. Se a moto não estiver no seu nome, procuração por instrumento público, né, do proprietário lhe autorizando a conduzir o veículo. E também cuidado com o seguro, porque o seguro, às vezes, minha moto tem seguro no Brasil. Às vezes a cobertura não tem que fazer um endosso para fazer a extensão do seguro para a América do Sul. E uma outra dica vai fazer Passo de São Francisco, obrigatório. Água, obrigatório. Levar um alimento leve, alguma coisa. Obrigatório levar galão de combustível. Se acontecer qualquer coisa no interregno ali, naqueles 500 quilômetros, não existe uma alma viva, não existe uma parada, não existe um posto, não existe existem abrigos, justamente prevendo uma situação, né, que você vai ali ter que passar a noite. Então, se for fazer Passo de São Francisco, a recomendação é essa. Pessoal, chegando então ao final, eu quero agradecer aqui ao Leandro, que sempre está aí com a gente, e também, claro, os nossos convidados, Vander Prado, João Felipe Prado. Foi um prazer recebê-los aqui e espero que vocês voltem em breve para que possamos conversar um pouco mais sobre experiências de viagem, sobre um próximo destino. E para você que quer conhecer um pouco mais dos destinos do mototurismo mundo afora, considere nos seguir, toque no sininho para não perder nenhuma notificação e nos veremos no próximo episódio do MotoGo, uma produção em Made Hunter. Muito obrigado. Aventura que inspira, cultura que ensina, nos 5 continentes, história que fascina, roteiros exclusivos em nosso itinerário. MotoGo, viva o extraordinário, movimenta em qualquer direção, vai além da imaginação. MotoGo é conexão, cultura, destino e paixão, movimenta em qualquer direção,